Com o sofrimento nós aprendemos? Depende. Muitas vezes as pessoas pensam que quem passa por grandes sofrimentos aprende as lições advindas desses sofrimentos. Isso não é tão verdadeiro. Afinal de contas, todos nós conhecemos pessoas que já passaram por dificuldades muito grandes, mas não aprenderam com essa lição. Lembramos daquela historinha que nós contamos todas as vezes que alguém diz para o filho, ou para um amigo, ou para um irmão: não, vamos lá, vamos aprender no dia a dia, é com o sofrimento que a gente se empodera, que a gente se fortalece. Vem da filosofia uma frase que diz: é preciso tomar cuidado com as pessoas que sofreram muito, porque elas sabem que pode sobreviver. Isso é verdadeiro. A pessoa sobrevive a sofrimentos e alguns têm capacidade de sobrevivência ainda maiores. No entanto, a sobrevivência não condiciona o aprendizado. Imagine vocês que eu tenho um filho e eu quero que esse filho aprenda algumas coisas. E alguns pais dizem: bota ele no trabalho, coloque ele no estágio e ele vai aprender as coisas do mundo. Mas imagine que eu coloco uma criança ou um adolescente num campeonato de judô. Adolescente que nunca treinou judô, nunca praticou aquele esporte. Mas eu coloco ele num campeonato, ou seja, ele chega lá e na primeira luta ele apanha muito e perde a luta. Na segunda luta ele apanha novamente e perde também. E na terceira luta, novamente ele apanha e novamente ele perde e ele está fora do campeonato. Ao final disso tudo eu pergunto: o seu filho terá aprendido judô? O teu filho, a partir dessas 3 lutas, que ele sofreu muito, que ele perdeu em todas, ele se tornou um atleta de judô? Não se tornou. Ou seja, o sofrimento não nos leva à aprendizagem. Ele pode sim nos dar condição de sobrevivência, mas eu posso simplesmente sobreviver sem estar aprendendo nada. Há um conto zen muito interessante sobre os 4 cavalos. Lá no Oriente diz-se que há um primeiro grupo de cavalos cujo domador precisa apenas bater o chicote do lado do cavalo e provocar um estalo e o cavalo já entende, já se apruma e se coloca na direção correta. Mas há um segundo tipo de cavalo que o domador precisa bater do lado do cavalo para fazer um açoite, um barulho. Na sequência é necessário tocar o cavalo, ainda que de breve. Esse segundo tipo de cavalo precisa do barulho e do toque do chicote para ele se colocar na posição de seguir adiante com a carroça. Mas há um terceiro tipo de cavalo que o domador precisa bater ininterruptamente sobre a pele dele para que ele entenda o que precisa ser feito, tocar-se adiante. Mas há um quarto tipo de cavalo que precisa, além de receber muitas chicotadas, precisa que estas chicotadas abram a carne para ele, por fim, perceber que tem que mudar, qual é a posição correta e o que tem que ser feito. Os seres humanos muitas vezes se assemelham a esses 4 tipos de cavalos. Precisamos pensar qual é o nosso tipo, qual destes cavalos nós somos. A vida está o tempo todo nos dando dicas, dando sinais, fazendo barulhos, ora à direita, ora à esquerda, ora atrás da gente, ora à nossa frente. Estes sinais podem ser de grandes percepções, mas se eu não os quero perceber, eu ainda tenho 3 outras possibilidades, todas elas com muito mais sofrimentos, todas elas com muito mais dor, todas elas com possibilidade de aprendizagem. Mas a pergunta neste momento é: preciso sofrer todas essas etapas para eu aprender algo se eu já fui alertado que eu deveria mudar? De fato, não precisa. Ouça a sua intuição. Intuição é um valor neurológico. Intuição é algo que você tem dentro de você. A sua percepção, o seu discernimento, o seu altruísmo, a sua condição de pensamento diz para você: agora, pense, faça, espere, ouça a sua intuição, porque ela certamente é o primeiro chicote que só estala do teu lado, te dizendo para onde ir, quando ir e como ir. Pensa nisso. Até a próxima.